Eu vou ver se eu consigo transmitir. Então vamos lá, isso é importante. Agora vamos olhar aqui, Deuteronômio 28:1. Isso estamos falando da lei, da organização. Nós estamos falando a respeito de como a nossa conduta e daquilo quando nós nos relacionamos com Deus, a obediência, o que nos levam. Deuteronômio 28:1 ao 14. Não vamos ler tudo, não, mas vamos ler só alguns versículos. Pastor, lê o primeiro. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Lê o 13, mano. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O 14. 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Olha aí. Então, esse capítulo 28 fala das bênçãos decorrentes da obediência. Está aí escrito. Se você for bem sucedido, se você guardar, se você não se desviar, se você não negociar, as bênçãos vão vir sobre você. Está garantido. Se obedecer. Se não obedecer, não acontece. Mas existe, a gente sempre fala, o pecado ele tem consequência. Com certeza. Eu aceitei Jesus, ele perdoou meus pecados. Sim. Mas se eu continuar pecando, porque a carne ela não se converte, né? Ele vai nos perdoar. Mas aí existe aquela coisa do pecado que a gente está assim, não, eu vou fazer. É o premeditado. Tem consequência. Tem consequência. Então, em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, vamos ler alguns versículos também. Aí falam dos castigos da desobediência. Existe responsabilidade também com isso. 28, Deuteronômio 28, 15. A partir do 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Continua, mano. 18. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído. Sim, aí pastor, vai no 67, versículo 67, 67. por favor. Nós estamos falando sobre o castigo da desobediência. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite? E à noite dirás, quem me dera ver amanhã? Pela perturbação de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Mônica, 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecido para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Olha aí. Isso aconteceu no decorrer da história de Israel, nós vamos ver. Os inimigos que oprimiram Israel. Os primeiros que subjugaram Israel no período dos juízes. E vamos ver também no período romano, que foi o ápice. Quer dizer, veio um povo distante, que está aí, inciso desses versículos. Vem um povo de longe, que vai trazer outros deuses. Você vai ser forçado a adorar esse Deus, você vai ser oprimido e não vai ter salvação. Meu Deus. Vai clamar, mas eu era feliz e não sabia. É o que está falando aí no versículo 67. Castigo da desobediência, então tem consequência. Então o que você vai escolher? As bênçãos do Monte Gerizim ou as maldições do Monte Ebal? Então é isso que a gente está aqui simplificando antes de nós entrarmos no estudo da graça. A gente tem que compreender, existe a lei. Mas como é que funciona? A graça ela operava no passado? Sim, desde a criação do Éden. Lá, Deus já manifestava a graça dele, porque falou lá, no versículo Gênesis 3,15. Ali ele fez a nossa vitória ali.
Né? A descendência da semente da mulher iria vir aquele que esmagar a cabeça da descendência do inimigo. Ali Deus se manifestou. Deus se revelava a Adão, Deus se revelava a Noé, Deus se revelou a Moisés ao ponto de tal intimidade que Moisés tinha. Deus falou assim, Deus, eu quero ver tua graça, quero ver tua glória. Aleluia. Que é isso, pastor? Um homem pedir para ver a glória de Deus? É, Moisés, então tá legal, coloca naquela penha ali. Eu vou colocar minha mão sobre você, vai passar toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, toda a minha glória sobre você. Mas ó, você só vai me ver pelas costas. Ao ponto, quando ele voltou, o rosto dele estava aqui. Transfigurado. Tamanha intimidade que Moisés tinha com Deus. Coisa dura pediste, Moisés, mas então tu vai ter implicações sobre isso. Entendeu? Então, a gente precisa começar a compreender. Então, nessa questão da lei, eu trouxe assim um pequeno resumo para nós entendermos, para a gente entrar na graça. O Novo Testamento não vive sem o Antigo, e o Antigo não vive sem o Novo. É o que? É uma complementação, é um quebra-cabeça, para que a gente não entre nessa banalização da graça hoje. Então, voltando para a nossa revista, compreendendo a graça. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, conforme está em 1 Coríntios 1, 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Aí nós vamos ver a doutrina calvinista, né? Porque os calvinistas, eles falam que uma vez salvo para sempre, você não precisa fazer nada. E aí, onde é que fica o sacrifício de Jesus? Ah, mas tem a predestinação, né? Aí a gente vai ver aí em Romanos, né? Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Anotou aí, Mônica, na sua... Romanos 8, 29 ou 30? Isso. Romanos 8, 29 e 30. A gente vai falar um pouco sobre isso, recorrer sobre isso. É que eu não anotei aqui no meu esboço. Isso. Sobre o que diz aí sobre... Achou? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E 30. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, Mônica vai abrir lá João 15, 16, se eu não me engano, Mônica, que eu anotei aí, na tua revista, João 15, 16. É. Isso, abre lá, eu vou comentar sobre isso que vocês acabaram de ler. Os calvinistas, eles usam esses textos para justificar essa tese de uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Então, eu não vou aqui falar de denominações, que tem algumas denominações que não creem no poder do Espírito Santo, acho que foi um fato histórico, mas tem essa situação, uma vez salvo, salvo para sempre, você não precisa fazer nada. Não é isso. João 15, 16, o que é que diz aí a palavra? Eles usam muito esse texto. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu vou concedo. Então eles pegam esses dois versículos que nós acabamos de ler, Romanos 8, 29 e 30 e João 15, 16, para justificar essa questão do calvinismo. Eu sempre falo, quando eu aprendi que existem pontos positivos no calvinismo e existe ponto negativo, como existe no arminianismo também, né? A questão da predestinação, a questão do livre-arbítrio. Então tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tá? Então o que se eu for me posicionar hoje, eu estou mais arminianista do que calvinista. Mas eu tenho algumas coisas que são positivas, outras são negativas. Então nessa questão da predestinação, eu sou totalmente contra. Porque o texto bíblico não me dá base para isso. Porque senão nós anularíamos o sacrifício de Jesus, que foi universal, foi para todos. Conforme está lá em Romano, não foi só para o judeu, não foi só para o grego, não foi só para o gentio, foi para todos. Então a gente precisa compreender isso. Então se eu estou fazendo um resumo, porque às vezes as pessoas ensinam certas situações e acham que é a verdade. Então a Bíblia por si só, ela se explica. Aí fala aqui no tópico 2 da nossa revista. A graça é imerecida, é um favor imerecido.
Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer, conforme Romanos 3,10. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia, conforme está lá em Isaías 64,6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. É aquela história. O inimigo fala, não tem jeito, acabou. Jesus não tem jeito. Verdade. Ó, você vai ter que ir lá para aquele povo, o menor povo da terra, é um povo de dura cerviz, coração duro. Não, pai, eu vou lá. Ó, você vai ter que se fazer carne. Você vai perder seus poderes. Você vai ser humilhado, vai ser cuspido, vai levar uma cruz, vai levar o pecado. Não, pai, eu vou lá. Então, o preço foi pago. Preço de sangue. Então, como eu sempre falo, dízimo, preço de sangue. Verdade. Sacrifício de Jesus, preço de sangue. Uma alma, quanto é que vale uma alma? Tem que correr atrás. Ué, o bom pastor lá não tem aquele o louvor da harpa que fala, né, pastor? É. Da ovelha? O bom pastor buscou. Então, tem que buscar. Toda alma ela é valiosa. Verdade. Nós não podemos cair naquela situação, não tem mais jeito. Esse aí, ó, já era, acabou. Não, a alma é preciosa para o Senhor. Então a graça nós não merecemos. Para que, conforme está lá em Efésios 2, que nós vamos ver, no versículo 8, que fala que mediante a fé nós somos salvos. Mas não é para que ninguém se glorie, não é para que ninguém fique cheio, prepotente, arrogante, achando que só ele que é o dono da razão. Não. Precisamos entender isso, que a graça é um favor merecido. Nós não temos como pagar. O dinheiro não paga a graça. Não é mediante a sacrifício, que Jesus já fez sacrifício, né? Então vamos ver aqui. Efésios 2:8. O que é que diz aí, por favor? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Pode seguir, pastor. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a fé, o que é a fé? Hebreus 11:1 vai falar. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A gente não pode pegar a fé. A fé vem de Deus. O que a gente tem que entender? Nós temos dons naturais que nós nascemos com ele. Eu sou canhoto. Escrevo com a mão esquerda. Dom natural. O cara é pedreiro. Dom natural. Fazer um bolo, fazer um arroz, fazer uma carne. Dom natural. Agora, você precisa se especializar em outros profissionais. Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser pedreiro. Aí é diferente. Você vai se aperfeiçoar, você vai se profissionalizar. Mas nós nascemos com dons naturais. Todo mundo. Verdade. Agora, a fé é adquirida como? Através de quem? Como você vai conseguir essa fé? Hebreus 11:6 fala que sem fé é o quê? Impossível. Impossível. Você não tem como agradar a Deus se não tiver fé. A fé sem obras ela é morta. Mas como assim? Como é que a fé sem obras é morta? Eu trabalho, estou na igreja, faço isso, faço aquilo. Mas como é que é isso? Como é que a fé sem obras ela é morta? Se você fizer no automático, ela é morta. Não serve para nada. Ou fizer como obrigação, né? Exatamente, não pode. Ela tem que brotar no coração genuíno, cheio de amor. A fé é isso, é crer no sobrenatural, que vai acontecer. Você pode estar passando por um momento difícil, mas através da fé. Lembra quando Jesus curou o cego? Tinha fé. A maioria dos milagres que Jesus fez, fé. O único que não tinha fé foi aquele jovem que estava morto, que não teve jeito. Levanta, vai, volta para tua mãe. O único ato de Jesus foi esse. Mas na maioria, o que queres que eu te faça? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. É isso. Amém? Amém. Então vamos lá, prosseguindo aqui na nossa revista. A graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, Gênesis 3:6, mas não coagido a pecar, Gênesis 2:16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Então, quando a gente vê aqui, Deus entregou a Adão, você vai cuidar do jardim, você vai dar nome a todas as coisas aqui, e chegou num determinado momento, Deus providenciou a sua esposa, né, uma varoa, a companheira,
Enfim, ó, de tudo aqui você pode comer, menos dessa árvore aqui. Se você comer, certamente você vai morrer. Pagou um preço alto. Por quê? Ele foi negligente. Desobediente. Deixou a mulher sozinha lá também. A mulher comeu, ele viu que estava errado, mas não, compactuou. Então, quando a gente, é aquilo que eu falo, né? A gente cede, e mesmo Adão tendo um corpo glorificado, só ver, ele tinha um corpo glorificado, não tinha pecado. Verdade. O que entrou? A cobiça, a vontade, a possibilidade. Realmente eu não vou morrer. A minha mulher ficou assim, agora eu vou comer só um pedacinho. Um tiquinho de nada. Vou sentir só o gosto do pecado. Olha o que aconteceu. Uma pergunta, né? Será que não acontecendo isso, chegaríamos até nós hoje? Ou já era um plano de Deus? Já era um plano de Deus. Para que isso acontecesse. Isso que acontecesse. Né? Vou criar para que tenha a humanidade. Né? A única coisa que poderia impedir, essa destruição seria se o homem comesse da árvore da vida. Porque um exemplo, a inocência do animal. Cachorrinho com a cachorrinha. Ele na rua. Estão nem aí. No meu pensamento, na minha ignorância, nós seríamos livres como os animais. Se não houvesse acontecido. Haveria a procriação. Sim, não, ficaria uma coisa desordenada. Isso. Seria uma coisa desordenada. Eu entendi o que o senhor falou. Agora, para me complementar, para chegar nesse ponto, o que aconteceria? Ali Deus colocou duas árvores, da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Quando eu falo que às vezes as pessoas dão poder ao inimigo, que ele era o quê? Ele era um querubim ungido. Não, não era médico de louvor, pelo amor de Deus, nunca foi. Nunca foi ministro de louvor. Então ele era um querubim ungido, ele era aferidor de medidas. A glória da roupa, da sua roupagem, enfim. O que acontece? Quando eu falo que ele não tem entendimento, até bíblico, ele não tem entendimento bíblico. Quando ele tentou Jesus, ele deturpou o salmo todinho. Ele deturpou. Então vamos lá. Quando ele chega a tentar Eva e fala assim, você come daquela árvore ali, que você vai se tornar igual a Deus. A ciência, né? Se ele tem um entendimento e manda Eva comer da outra árvore da vida, realmente, eles não morreriam. Aí o plano de Deus ia se arrebentar todo. Ia ser o caos. Ia ser o caos. O cachorro ia falar, o homem ia se tornar igual um animal, ia provocar uma desordem tremenda. Porque não ia morrer mais. Meu Deus. Então o inimigo ele não tem esse entendimento como não teve. Ele não teve esse entendimento. E ia chegar às consequências dessa desordem. Imagina. Então Deus já sabendo, na sua presciência, que não existe plano B. E tudo estava dentro do controle de Deus. No controle. É o teste de qualidade. Vou dar um corpo glorificado para o homem. A mulher não tinha dor de parto. Não sei se era 9 meses, se era 3 meses, eu não sei. Não tinha. Porque a função do homem foi porque primeiro povoou a terra. Então, antes do pecado, Adão e Eva tiveram filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Agora, quantos milênios de anos, eu não sei. Porque a Bíblia fala que eles viveram 900 e poucos anos. Mas será que esses 900 e poucos anos é cronologicamente igual a nós? Não. Não é mesmo. Não é. Quantas eras antes eles sobreviveram antes do pecado? Entendeu? Então, a gente precisa... Alguns pregadores contam que começou ali só, né? Não. A história da humanidade começa antes do pecado. Antes, que tinha que povoar a terra, imagina. E aí a pessoa pensa que o Jardim do Éden é uma praça. Não é. O Jardim do Éden era um local imenso. Porque uma vez uma pessoa, na ignorância, né? Nasceu 2 filhos homens. Caim e Abel. Né? Mas peraí. Só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Como é que procriou? O cara foi lá e usou a mãe dele? Não, rapaz, já tinha gente na terra. Tinha seus irmãos, suas irmãs que eles não conheciam. Né? Foi povoando. Foi povoando. E naquela época não tinha esse conceito como nós temos hoje. Nós não podemos analisar a Bíblia hoje com o pensamento que nós temos hoje. Verdade. Entendeu? Nós temos que entender que cronologicamente não é igual ao dia de hoje. Então quando fala tempo, Deus criou primeiro dia. Depois viu que era bom. Parte para o segundo dia. Esse segundo dia pode ser milhões de anos.
Não sabe se foi logo no dia segunda, terça. Não. E a gente fica com esse pensamento. Deus é poderoso para fazer assim? Poderia fazer. Mas não é. Verdade. Então a gente tem que ter essa... eu sempre falo, qual é o conceito de eternidade que a gente tem uma noção que é a eternidade? Fecha os olhos. 1 minuto. Mas você está ouvindo o que está ao redor. Quando a gente dorme, a gente tem a noção do que é eternidade. Mas a gente não tem noção. O subconsciente fala, a gente vai acordar. Mas pode não acordar. Pode não acordar. Isso é eternidade. Isso é eternidade. A gente não tem noção. Quando a morte chega na família, a gente acha que nunca vai acontecer com a nossa família. Acontece. Eu passei, perdi meu pai. Perdi meu irmão. Então é um sentimento estranho você chegar numa casa, saber que a pessoa viveu ali e não está mais. O saudoso pastor Israel, não sei se você conheceu ele, uma vez ele fez uma experiência. Cara, eu vou ver como é que se faz assim a morte. Aí ele ficou acordado, estatalado a noite toda. Aí daqui a pouco ele... Aí disse, assim é a morte. A atividade dele, daqui a pouco, desligou, já era. Acabou, já era. Então a gente precisa ter essa compreensão. E aqui na revista, quando fala, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para sua posteridade. O Adão era a cabeça da raça, como tal todos os homens, estava sob os seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Lá no Éden foi profetizado. A descendência da mulher já apontava para Jesus. Na plenitude dos tempos se manifestou Jesus para desfazer o quê? As obras do diabo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o que é puro para tirar daquilo que era impuro. Mundo quer dizer o quê? Sujo. Né? A palavra ímpio. A gente fala do ímpio, que é o cara pecador. Não, é o cara não puro. Pio é santo, ímpio é não santo. Simples assim. Então fala aqui, ó. Levou a prover a cruz como meio de justificação. Jesus, portanto, em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Aqui fala de justificação. Romanos 8:1 fala o quê? Nenhuma condenação há para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Quem nos justifica? É Deus que nos justifica. Quando o pecado bate na minha carne, eu me arrependo, o sangue de Jesus me purificou desse pecado. Pai, ele é justo. Se fosse na época do Antigo Testamento, eu era fulminado. Todos. Só do Senhor, todos. Então a gente tem que começar a compreender. Ninguém tem um salvo-conduto. Não, eu sou bonzinho. Eu vou pro céu. Entendeu? Eu dou esmola. Eu dou dinheiro, eu dou lá minha oferta, mas eu não tenho compromisso com a obra. Eu não quero ter compromisso com a obra. Não adianta. Sem caridade não há salvação. Tá, vai. No último dia você vai ver a salvação chegar. Porque esses conceitos mundanos anula o sacrifício de Cristo. Anula. Agora, tudo é um processo. Né? A extensão da graça aqui na revista. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, mais vil pecador no lugar onde estiver é amado por Deus. E por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem e confessar a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, se torna eficaz na vida daquele que crê.
Então a gente já deu até uma passada, falando sobre calvinismo, sobre predestinação, falamos sobre um pouco de arminianismo. Então aqui fala, é extensivo a todos. Ninguém não, a todos. E aí eu fiz aqui um tópico a respeito do caminho da salvação. Isso eu aprendi na escola bíblica, na época que eu era convertido novo convertido na Igreja Batista. Que eu vou usar aqui, que fala sobre conversão. Primeiro ato. Tem que aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê, está condenado. Regeneração. É um processo. O que estava no passado... 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, tudo se fez novo. Você tem que viver em novidade de vida. Aquilo que te prendia no passado não vai te satisfazer. Eu gostava de jogar minha bolinha final de semana, não me satisfaz, até porque hoje meu joelho já não deixa mais. Mas futebol eu gostava de jogar bola. Parei. Eu não sinto falta. Até para fazer uma embaixadinha tá meio difícil, mas não tenho mais vontade. Isso é regeneração. Você começa a se comprometer com as coisas de Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai sendo o quê? Modificado. Verdade. Vem a justificação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diante dos homens, quando vem me acusar de alguma coisa, que o diabo ele faz isso, ele acusa. Pera aí, o sangue de Jesus Cristo me justifica. Eu sou justo. Verdade. Ele pagou o preço do meu pecado. Lá na cruz, está lá, está cravado na cruz dele. Quando nós participamos da ceia do Senhor, está ali. A santificação. Sem santificação, não veremos a Deus. É um processo de santificação que? De separação. Santificação é separar. Você está separado das coisas do mundo. O mundo já não tem mais influência sobre a sua vida. Porque a Bíblia fala, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Não tem como. E o último estágio é a glorificação. É quando vier o arrebatamento, os nossos corpos serão que? Glorificados. Amém. Teremos o mesmo corpo do Senhor Jesus, que não tinha pecado, o mesmo corpo de Adão antes do pecado. Esse é o nosso processo até chegarmos àquele grande dia. É a fé em ação, ela tem que ser dinâmica. Ela brota no coração do crente em seguir a Jesus. 4 elementos principais. Crer em Jesus crucificado, ressurreto como Senhor e Salvador pessoal. Romanos 1,17, o que é que diz aí? Romanos 1,17. Tem o arrependimento também, Atos 2,38. Vamos lá, primeiro Romanos 1,17. Obediência a Jesus e a sua palavra. Dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo que se expresse na confiança, amor, gratidão, lealdade para com Ele. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá fé. O justo viverá pela fé. Amém. Atos 2,38, o primeiro discurso de Pedro. Primeira pregação de Pedro. Após serem batizados com o Espírito Santo. Atos 2,38. Atos 2,38. Mônica abre 15,3. Disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja 15, batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, esse é o arrependimento. Obediência a Jesus e a sua palavra. João 15,3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Olha aí. Pedro queria tomar banho. Não, rapaz, é só o pé. Agora você não entende, mas lá na frente você vai compreender. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Quanto mais você se relaciona com Deus, lê a sua palavra, você está sendo santificado, você está sendo limpo. Então é a palavra, não é o pastor, não sou eu, não é ninguém. É a palavra de Deus. Ela vai se revelando a você e você vai se purificando nela. Dedicação pessoal e fidelidade de Jesus Cristo, que se expresse na confiança, amor, gratidão e lealdade para com Ele. Deus, Ele é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Hebreus 10:23 fala, e retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Até aqui nós estamos indo? Amém. Então, indo adiante, a extensão da graça. Aqui eu já li. Agora nós vamos ver Vamos- o contexto.
A graça no contexto da reforma. Eu gosto de história. Isso é importante. Fiz aqui um pequeno resumo, mas eu vou dar aqui, enquanto a Mônica traz a água, para a gente acompanhar junto. A mesinha ficou boa, né? Apoia. Então, vamos lá. A graça no contexto da reforma, é o tópico 3. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos, por conta do seu baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé, somente. Está lá que a gente acabou de ler em Romanos 1,17, né? Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então, nisso aqui eu quero falar a importância da Igreja Católica. Como? Organização, cidades, né? Metrópoles, assistencialismo, hospitais, na educação. Porém, existia um problema chamado simonia. O que é a simonia? Pastor, o senhor tinha lá 300 mil reais. O nome do seu filho caçula, qual é o nome dele? Gustavo. Eu quero que o Gustavo seja um bispo. Então o senhor comprava esse título para ele. Ele vivia no mosteiro, ele ia ser ensinado, ele ia ser alfabetizado e já saía dali bispo. Mas às vezes o senhor comprava o título com uma criança de 5 anos de idade. Como é que essa criança ia crescer sabendo que o título dela foi comprado? A corrupção era assim. Quem tinha mais de... Quem tinha mais, mandava mais. E o que acontecia aqui quando fala sobre baixo nível moral? Existe um dogma, né? Os padres não casam. Por que isso foi decretado? Naquela época, no início da caminhada, já nessa época medieval, os padres tinham relações extraconjugais. E o que acontecia nessa situação? O marido, que era um cara de posses, quando morria, a fortuna ficava para quem? Geralmente para a esposa, né? E a esposa se relacionava com quem? Com os pais. E o dinheiro ia para quem? Os padres. Então, aí foi por isso que o Papa lá, vamos parar com esse negócio. Padre não casa. Para tentar dar uma moralizada, mas mesmo assim não conseguiu. Então aqui quando fala rejeição da doutrina católica como válida, porque as missas eram em latim. E o padre, o sacerdote, ficava de costa para o povo. O povo não entendia nada do latim. Por quê? A literatura era muito cara. A educação não tinha, porque as pessoas eram analfabetas. Então era fácil de se manipular. Então aonde que a igreja, nesse contexto, criou as indulgências? O que é a indulgência? Você vai comprar seu lugarzinho lá no céu. Então isso não começou com os evangelhos. As indulgências. Existia uma coisa chamada ópulo de São Pedro. O que era o ópulo de São Pedro? Era uma contribuição que você dava para sustento do Papa e construir a Basílica de São Pedro. Que você vê lá no Vaticano, foi à custa disso. De grana, de dinheiro. Isso é história. Está escrito. Né? Chegou um momento que um homem se revoltou contra isso, chamado Martinho Lutero. Pô, isso está errado. Isso não está aqui. Aí um dia ele está lá, debaixo de uma macieira, a maçã cai na cabeça dele, cai em Romanos 1,17. O justo viverá da fé. Ele falou, peraí, tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção. Então ele começou a observar as escrituras. Não, peraí, a gente está ensinando errado isso aqui. E ele era monge, ele era professor de universidade, católico. E aí o que ele fez? Criou 95 teses e afixou lá na Catedral de Wittenberg. Ó, é isso, você não precisa fazer isso, isso aqui tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Resultado, ele quebrou um paradigma. Ele rompeu com aquele sistema. Por quê? A igreja era igreja-estado. O Papa queria mandar em todo mundo, em todos os países ele queria ter o representante, ele queria ter o rei, ele queria ter o controle. Esse foi o erro da igreja católica. Esse foi o erro dela. Como doutrina, como pregação do evangelho até então, foi 100%.
as santas casas, herança católica. As universidades, herança católica. Sim. Na formação do homem, mais só para quem tinha dinheiro. Quando Gutenberg, em 1456, cria a imprensa, o prelo, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter acesso à informação, pastor. Começaram a ser alfabetizadas através da Bíblia. A gente vai ver John Wesley. John Wesley, a escola dominical vem da onde? Vem da igreja metodista. Ele pregava o evangelho no domingo. Escola dominical vem daí. Pregava na Bíblia. E as pessoas começaram a ter acesso ao quê? À informação. Começou a ser impresso. Porções da Bíblia. O que eles não entendiam em latim foi traduzida para o seu idioma. Então foi uma revolução, foi uma reforma. Então quebrou esse sistema. Então aqui quando fala sobre a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça. Por quê? Os homens começaram a deturpar o evangelho. Banalizar. Então, Martinho Lutero se posicionou e essa reforma não chegou até hoje. E uma curiosidade, né? Quando eu anotei aqui, no caso a Contra-Reforma, o Papa Leão X, em junho de 1520, pediu a cabeça de Martinho Lutero. E o seu protetor, ele não quis liberar o Martinho Lutero. Ele foi excomungado pela bula papal. A bula papal era um selo, era um documento oficial que excomungava ou mandava matar, enfim, era assim. O nome protestante, como é que veio? A divisão de vários estados alemães em ramos reformados, né, e romanos, entre norte e sul, os príncipes do sul aderiram a Roma, o norte, seguidores de Lutero. Nos estados dominados pelo catolicismo, era proibido qualquer ensino luterano. Ao mesmo tempo, nos estados que eram governados por luteranos, os católicos poderiam exercer livremente a sua religião. Os príncipes luteranos protestaram contra essa lei desequilibrada e odiosa. Desde então, ficaram conhecidos como protestantes. E as doutrinas que defendiam, né, também ficaram conhecidas como a religião protestante. Então, o nome protestante vem daí. Quer dizer, num lugar que era ensino católico, não podia ensino luterano ou protestante, né? Vamos dizer assim. Uma coisa ou outra. Mas onde tinha o ensino luterano, podiam fazer o ensino de Roma, de catolicismo. Então, daí que onde vem essa questão de protesto. Então, quando fala, você é protestante... Ele foi preso, né? Esse guardador dele aí que cuidou foi. dele. Foi preso Foi um preso. ano e ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele Foi daqui a pouco escondido um ano. eu vou lembrar o nome dele aqui. Daqui a pouco Nesse um ano. eu vou lembrar o nome dele. Aí, então, vamos lá. Restauração da doutrina da graça. A reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, o monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas. Sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às escrituras e à doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos, né? Quando fala do sola, né? É só a graça, só a escritura, né? Somente da glória a Deus. E tem um aí que agora eu me esqueci qual é. Os 5 solas. Graça, somente a graça, somente as escrituras. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então o que acontece? A graça ela não aceita mistura. Não tem como você banalizar, não tem como você encaixar certas coisas do mundo na graça. Por isso que ela ficou banalizada. A gente vê certos conceitos aí, que a gente tem visto ultimamente, que é de arrepiar os cabelos até do careca. É impressionante. Vamos lá. A graça do contexto contemporâneo. A graça barateada. A expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã, nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar ao evangelho da genuína da graça de Deus. Esse valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricários que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. 2 coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal, aoristo,
diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Então não foi um esforço humano. É um esforço divino. A graça ela é de graça. Mas foi pago um preço. Preço de cruz. Se fosse por merecimento nosso, nós faríamos uma coisinha boa ali, estava salvo. Exatamente. Então, não há mérito humano. Fala. Sola Ah. sola Escritura, que é somente a Escritura, sola Christus, somente Cristo, sola Gratia, só a graça, sola Fide, só a fé, e sola Deo Glória, somente a Deus a glória. Sola glória, isso mesmo. Sola Escritura, somente a Escritura, sola Cristo, somente a Cristo, sola Gratia, somente a graça, Sola Fide, sola Fide. Fide, O que quer dizer? sua fé. Sua fé. E sola glória, somente Sola Deo Glória. somente glória a Deus. Deus e a glória. Somente glória a Deus, né? Então é isso. Isso é latim, viu? Quem não sabe não é latim. Então vamos lá. Tá aí as 5 solas. A conclusão. Nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua, através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa lição que nós acabamos de... Já falando, se fosse por merecimento, o cara vivia bonzinho, dava esmola, dava cesta básica, né? Ajudava todo mundo. Aquele cara vai ser salvo, ele é bonzinho. Mas não é por aí, né? Você está ao vivo gravando? Tô. Não é por aí. Aqui, ao vivo. Isso é bom. Não é por aí, né? Se não fosse pela graça, muitos hoje não seriam salvos, não. Exatamente. Muitos hoje. Se fosse por merecimento, que digo. Se for por merecimento, o mundo já estaria exterminado há muito tempo. Exatamente. Então você que nos acompanha excepcionalmente hoje, estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Joaquim Boaz, nosso pastor presidente, pastor Carlos Cortati. Estamos fazendo aqui uma transmissão experimental da nossa escola bíblica dominical, excepcionalmente hoje. Vamos ver se a qualidade técnica do Facebook vai nos permitir, quem sabe futuramente, nós fazermos essas transmissões ao vivo. Então você que foi surpreendido pela nossa transmissão, fique conosco. Nós estamos aqui na rua Mariflor 19, tá? Você, por favor, quiser fazer uma visita, faça-nos uma visita. Quarta-feira nós temos aqui o nosso culto da vitória, às 19h30. Aos domingos nós temos a nossa escola dominical, a partir das 9 da manhã. E o nosso culto às 19 horas. E também já te convidando para a nossa festividade. Nossa festividade começa quando, pastor? 22 e 23. 22 e 23 de julho, é logo agora, hein? Se programe aí, se prepare. 2 anos do nosso ministério, estaremos aqui comemorando, agradecendo a Deus pelas maravilhas, por tudo que Deus tem feito aqui neste lugar. Você é o nosso convidado, juntamente com os nossos outros convidados que estarão aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Então nós vamos aqui revisando o conteúdo, tá bom? Que hoje nós vamos colocar a nossa revista em dia, então tá aqui. O que se quer dizer com a expressão a graça é divina? A graça é divina por quê? Vamos afirmar que a graça é divina por quê? O que quer dizer isso? Que a sua origem está inteiramente aonde? Inteiramente em Deus. Inteiramente em Deus. Tá? Ao afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Qual é a diferença entre a graça universal e a graça universalista? A graça é o quê? Ela é universal, contudo, por ser universal, não significa dizer universalista. Quer dizer que todos, independem do credo, religião ou arrependimento, serão salvos. Então, a graça é para todos. Todos serão salvos. Fale. A aula não está no Face da igreja, não. Não, é do meu. Não botei na igreja, não. Tá. Não, botei no meu. Fiz um teste, estou fazendo um teste. Sim. Entendeu? Para ver se funciona. Tá? Não, você pode botar depois o link lá no grupo. Isso. Bota o link. Tá? Segunda lição, como surge a reforma protestante? Uma reação à corrupção da doutrina da graça. Isso é reação à doutrina, uma reação à corrupção da doutrina da graça. O que quer dizer a expressão graça barata?
a vida cristã nominada ou Isso. mundanizada. Vida cristã nominal ou mundanizada. O que o apóstolo Paulo afirmou ao escrever aos Coríntios? Vocês foram comprados por preço. É um preço Preço caro. muito caro, preço de sangue. Então, meus amigos, nós vamos partir para a lição 3, que é um pequeno resumo. Então, você que está em casa, você pode ir nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, faça as suas anotações, tá bom? Aí, pastor, vamos deixar para a gente fazer a leitura, o fechamento das duas depois, tá? Do textuário, deixa para o final, tá bom? Para a gente ganhar tempinho aqui. Então agora, meus amigos, nós vamos para a lição 3, a sutileza da imoralidade sexual, tá? Que é a nossa lição de hoje. Então eu convido você a abrirem as vossas Bíblias, que é a nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 6, 15 ao 20 e Romanos, do capítulo 1, versículos 26 ao 28. 1 Coríntios 6, 15. Pediu o pastor para ler, por favor. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Romanos 1, 26 ao 28, diaconisa Mônica. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade um para os outros. Varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Muito bem. Então aqui nós temos dois tópicos aqui em 1 Coríntios. Fala sobre como nós utilizamos membros do nosso corpo, né? Nós somos o templo vivo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Verdade. Então eu não vejo nada demais a pessoa cuidar do seu corpo, ir para uma academia, fazer uma ginástica, uma hidroginástica. Temos que estar com o nosso corpo são, né? Como diz lá, mente são, corpo são, mente sã, que é o lema da educação física. Mas se você começar a usar o teu corpo para outras coisas que não agrada a Deus, as consequências vêm, né? Então aqui fala, os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Espírito aqui, letra minúscula, fala da alma do homem. Espírito com E maiúsculo fala do Espírito Santo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, os atos que nós fazemos, agressivos, pecaminosos, é externo. Mas tem as consequências internas também. Verdade. Né? O cara não consegue dormir, o cara fica meio tribulado, não sabe por quê, mas é porque as ações que ele fez. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vai chegar naquele grande dia, o corpo vai para onde? Vai para a terra. E o Espírito volta para Deus. Verdade. Simples assim. Né? A pessoa que está endemoniada. Quando aquele espírito imundo sai, a casa fica adornada. Fica limpa, porque o Espírito é santo. Então não tem como o Espírito Santo habitar num templo sujo, uma casa suja. De maneira nenhuma. Não tem como. Então, simples assim. E aqui em Romanos fala, né, que é um assunto polêmico hoje em dia, mas eu sempre falo, primeiro a Bíblia e depois a minha opinião. Fala que, pelo que Deus os abandonou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Da mesma forma, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui nós temos que entender que isso não é algo novo.
A homossexualidade não começou agora. Isso é através da humanidade. Existiam povos na antiguidade que se chamavam os prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Era orgia. Era um culto de orgia. E tinha uma palavra, pastor, que me incomodava muito. Falando, pô, você é bacana. Bacana. Aí no seminário existe, eu recomendo a você comprar o Português na Bíblia. Professora Edna Solange, foi minha professora no seminário. Então lá a gente aprende português na Bíblia. Aí eu fui entender a raiz semântica da palavra bacana, que vem de bacanal. O que era? Os locais onde tinham os bacanais, a senha de entrada era bacana. Aí a pessoa entrava. Então tem que ter muito cuidado com certos tipos de apelido. Moleque. Pô, meu moleque é gente boa. Não é gente boa não. Não usa esse termo. Que aí vem naquela questão, pastor. Moleque vem de Moloque. Quem era Moloque? Era o deus que a pessoa botava lá dentro as crianças vivas. Os bebês. Queimava lá com um sacrifício. Então tem que ter muito cuidado. Até o nome que se dá, né? A gente tem aquele cuidado de né, escolher o nome para os nossos filhos. Tem que ter muito cuidado, né, com os nomes que a gente vai colocar nos nossos filhos. A mulher que deu o nome de Lúcifer lá fora. Entendeu? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, preste atenção. Quem era Lúcifer? Querubim ungido. Depois da queda se tornou o quê? Filho do cão, Satanás. Então, quando a gente vê o nome Lúcifer, a gente se associa a ele. Que é errado. Que é errado, porque Lúcia vem da onde? De Lúcifer. Lúcio vem de Lúcifer. Lúcifer, luz. Luz de fé. Entendeu? Então, a gente tem que começar a entender essas coisas. Tá? Então, só que a gente associa, logicamente. Tem até um seriado aí. Tem. Lúcifer. Cara boa pinta, gente boa, mas é o cão. É o cão. As mulheres não sabem, mas ele é o cão. Então, vamos lá. Então, a gente tem que entender o que é a gente falar certas coisas, palavras abençoadas, o que é maldição. Então, na lição de hoje, está falando aqui na nossa introdução. Nesta lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grande mudança na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então vamos lá. O que a gente tem que entender através das eras, das revoluções culturais, entre aspas, seja no modo de vestir, por exemplo, a criação do biquíni, foi um escândalo na época. Quando se criou as mini-saias, piorou, né? As mulheres começaram a trabalhar fora, foi uma revolução, né? E com isso, consequentemente, veio o quê? Aquela lá em 68, Woodstock. O que era o Woodstock? Foi lá o precursor do Rock in Rio. Era só rock, maconha. Né? Então, esses comportamentos começaram a influenciar. E a televisão teve um papel fundamental. Eu era criança, eu assistia novela com meus pais em casa, porque não tinha violência, não tinha nudez, não tinha nada disso. Né? Às vezes as pessoas homenageavam os atores, né? Por exemplo, Cristiano. O que eu conheci de pessoa chamada Cristiano, que era aquela novela Selva de Pedra, e por aí vai. Né? Só que a televisão, de uns tempos pra cá, começou a deturpar certas coisas. Começou a ficar muito agressiva, essa questão da sexualidade. Então, como é que a gente vai filtrar isso? Como é que a gente vai começar a trabalhar na nossa família essas questões? Então, aonde a gente vai chegar aqui? Revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia, ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado, e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Está lá em Gênesis 1:26.
Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma de como a sexualidade deveria se expressar. Então, se a gente vai ver lá no início da criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea. Tá? Então, você que está nos assistindo, eu estou aqui colocando o conceito bíblico. Tá? Não estou entrando em questões aí, não. Conceito bíblico, o que a Bíblia fala. Macho e fêmea os criou. Ponto. Adão se relacionou com Eva. Só tinha uma esposa. Jó, a mulher falou, maldiz teu Deus e morre. Mas Jó continuou com ela. Corajoso esse homem, né? Continuou com a mesma mulher. Então Jó não teve outra mulher não, foi com a mesma mulher. Ah, mas os patriarcas, mas naquela época, devido à situação da formação do povo judeu, era necessário formar suas 12 tribos, 12 príncipes. Então havia essa concessão. Mas quando chegou lá no período de Esdras, o que aconteceu? Devido à mistura com os outros povos, Esdras mandou devolver todas as mulheres que não eram judias. Teve que devolver. O povo teve que se purificar. Então, chega um determinado momento na história que Deus teve que intervir. Né? E a gente vai falar isso lá na frente. No tópico 2 fala a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV contra a cultura, chega com muito mais força de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos de 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser visto com mais naturalidade. Então vamos lá. Anos 60, os movimentos de contestação, que eu já havia falado anteriormente. Isso foi mudando a sociedade. Aqui no Brasil, o divórcio era proibido. Mas uma lei, de autoria do senador Nelson Carneiro, legalizou o divórcio. Legalizou o divórcio. Aí a gente tem que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Quem criou o divórcio? Foi Deus. A carta de repúdio. Por que foi criado isso? O camarada lá em Israel casava. Amanhã, não quero mais essa mulher. Aí casava de novo. Casava de novo. Ah, não quero mais essa mulher. Tinha 10 mulheres. Não, Deus acabou com esse negócio. Carta de repúdio. Ah, não tem mais jeito? Divórcio. Então, por que ele criou isso? Para justamente colocar um parâmetro, um limite. Você não pode casar hoje e amanhã eu não quero mais, não gosto mais dessa mulher. Não, não é isso. O divórcio é a última instância. Aí eu estou colocando aqui o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou botando doutrina aqui não, pelo amor de Deus. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou colocando doutrina. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Agora, o que fala aqui sobre adultério? Vamos lá, essa é a melhor parte. A gente fica muito preso à questão da traição. Da traição. Mas vamos abrir lá em Efésios 5, 25, enquanto eu vou destrinchando aqui sobre isso. É errado. É errado. Bom, você casa e você vai trair? Então você casou pra quê? Você tem um relacionamento hoje com uma mulher que te apoia ou um homem que... Achou aí, Efésios 5, 25? Fala aí. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só, a igreja é considerada a noiva de Cristo. Quando você acusa o teu irmão, quando você trata mal o teu irmão, você está adulterando contra a noiva de Cristo. Você está adulterando contra Cristo. Espiritualmente falando. Se Cristo amou a igreja, olha só a importância. Cristo amou a sua igreja que deu a sua vida por ela. Como é que você vai começar a acusar, você vai começar a perseguir, você vai começar a destratar a noiva de Cristo? Para pensar nisso. Pare para pensar nisso. É muito grave. É muito grave isso.
Então, o adultério é errado. É pecado. É pecado, sim. Agora, você está num relacionamento desgastado. Não se entendem. Brigas. O que a gente está vendo hoje em dia aí? O cara namora uma mulher, não quero mais. A mulher fala que não quer mais esse relacionamento. O cara fica possesso e mata a mulher. Tá correto isso? Tá correto isso? A mulher chega lá, pegou aquele cara lá da IOC. Né? O nome que se dá, esquartejou o cara e botou dentro de uma mala. Pastor, como é que é isso? A mulher pega uma espada e... A que ponto a sociedade está chegando? Não, mas eu tenho que viver a vida de comercial de margarina. Família, todo mundo feliz, reunido à mesa. Não. E eu não estou aqui incentivando o divórcio, não. Chega um momento que não dá. Porque o que vai acontecer? Brigas. Vai acontecer o quê? Agressões. E se tiver alguma coisa vai acontecer. Um vai matar o outro. Então o divórcio chega é no limite final. Não tem mais jeito, não dá. Irmão, não dá. Ou você quer virar manchete de jornal? Verdade. Esse sentimento de posse, esse ciúme, não. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. E a gente está vendo aí o que acontece. O empresário aí perdeu tudo aí há pouco tempo atrás. Matou ele, matou a mulher, matou os filhos, matou a sogra e depois se jogou do prédio. Que é isso, gente? Que ponto a sociedade está chegando? E a gente vê isso banalizado aonde? Na televisão. O bandido, ele é idolatrado. Os bandidos têm mais direito do que o homem de bem na sociedade. Isso está deturpando a sociedade. Então, quando fala que a indústria pornográfica cresce, por quê? Na internet tem. Os filmes, televisão, a coisa está escancarada. Você hoje não pode sentar com uma criança hoje e para ver. E tem desenhos animados que... Estão assim também. Estão assim. Tem um tal do cartoon aí, pelo amor de Deus, aquele desenho demoníaco. Uma coisa absurda. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Agora, o que é errado, irmão, é errado. Tá aqui, ó. Legalização do aborto. Meu Deus. A que ponto nós estamos chegando? Precisa defender aborto. Mas a pessoa foi estrupada, não quer o filho. Dá para adoção. Dá para adoção. Estão criticando a menina da Globo aí, a garota aí que foi estrupada, não sei o que ela deu a criança. Problema dela, pô, a vida é dela, ela deu. Foi melhor do que ter matado. Melhor do que ter matado. Agora aquela outra menina lá de 11 anos, com 7 meses, enfim, olha o que deu. Isso é crime, é você matar uma criança. Eu vi um vídeo sobre aborto. A coisa é terrível, pastor. A criança, ela luta. E aquele, né, aquele instrumento que bota. Coisa horrível. Entendeu? Coisa horrível. E tem gente que defende. Tantas mães querendo engravidar. Eu conheço casais que querem ter filho e não conseguem. Já tentou fertilização in vitro, não conseguem. E querem ter, parte para adoção. E a pessoa tem essa graça de ser mãe e não quero mais. Vou descartar. Está errado, isso é crime. Deus é Deus da vida. Então quando fala aqui sobre pornografia, tem que ter cuidado com o que você vê no teu celular. Tudo, né? Que é sutil. O inimigo, ele é sutil. O mundo não é ruim, o mundo é bom, pô. O mundo é bom. O homem é sugestionado pelo quê? Pelo que ele vê. A mulher é sugestionada por aquilo que ela ouve. Trata mal tua mulher. Vai, agora tá na novela, bruaca. Pode bruaca. Bruaca, é a bruaca. Vai chegar o outro que vai falar que ela é uma princesa. Aí já era. Aí dançou. Então, trata com cordialidade, trata com amor. Aí quando a gente fala assim, eu te amo. O eu te amo é o quê? Eu amo mais que você. Não consegue pagar. A única coisa que nós não vamos conseguir pagar nessa vida, depois do SPC e Serasa, é o amor. A gente vai sair devendo. Isso é bíblico. Verdade, né? Então temos que mudar esse conceito. Aqui no tópico 2 fala as principais distorções da sexualidade sadia. Aqui fala da prática da fornicação. É meio estranho, né, pastor? As principais distorções da sexualidade sadia começa com a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento,
realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa extremamente maléfica para a vida cristã. Vamos abrir aí em 1 Coríntios 6,18 para a gente falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, o que acontece? O camarada tá namorando. Não dá para segurar a onda? Casa. Não vai ficar administrando. Você não vai aguentar. Casa. Agora, quando Paulo fala nesse contexto aqui, em Coríntios, que é na Grécia, o que acontecia lá na Grécia? Era um culto a outros deuses, a culto a bacanal. Era normal naquela época essas situações, né? Essas práticas sexuais que a gente está vendo. Ontem eu vi, depois eu vou mostrar para o senhor, pastor. Eu vi no Instagram. Pegaram a imagem de um cachorro. Eu printei, depois eu vou mandar para o senhor. E vou colocar lá no grupo. Sobre a sexualidade dos animais. Falando que os animais são gays. E agora? Como é que funciona esse negócio? Hoje em dia é tal de bissexual, pansexual. Já tá tanta coisa. Meu Deus do céu, a que ponto nós estamos chegando na sociedade? Tantas siglas para justificar. Tantas siglas para justificar isso aí. É complicado. Né? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, é porque as práticas dele estavam longe da palavra de Deus. Está errado. Por isso que ele classifica aqui. Ele escreve aos Coríntios, está errado. E é errado, ponto. Aqui, adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que a regulamentava, que é aquela lei do Nelson Carneiro. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam as advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Né? Aí a gente vai lembrar da mulher adúltera, lá em João 8. Foi pega em adultério. Mas e o homem que estava com ela? Cadê? Ele apareceu lá? E todo mundo já estava pronto para o quê? Apedrejar a mulher, porque a lei falava sobre isso. Mas é apedrejar os dois, não era só a mulher. Pegaram só a mulher. Só pegaram a mulher. Então, e tem outras sociedades hoje, teocráticas, como lá no Irã, né? Que é regido lá pelo sistema lá deles lá, é crime. Os muçulmanos, os islâmicos, é crime, é apedrejado. Nessas sociedades. Homossexualismo lá, o cara é apedrejado. É condenado à pena de morte. Ladrão é cortado a mão. Nessas sociedades lá. E o Brasil é tão bom, né, pastor? Eu vou cortar a mão pro ladrão. Não, mas o senhor vai operar a mão devido à artrose aí, pastor. Né? Mas eu tô falando que o ladrão lá, ele corta a mão. Aí sabe que ele é ladrão. Entendeu? É. E o homossexualismo lá, o cara é apedrejado, é condenado à morte. Em Cuba, só fala tanto de Cuba, Che Guevara não gostava de negro. Eu tava ferrado se eu morasse naquela época lá. Não gostava de gay. Queimou livro, queimou Bíblia. E as pessoas usam a foto do cara na camiseta. Acha bonito. Acha bonito. Vai entender a história do cara. Mas vamos lá. Homossexualidade. Uma contradição de ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como determinismo biológico.
Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. Então a gente já leu, lembra, Deus criou, macho e fêmea os criou. Então aqui, você que está acompanhando essa live, aqui é o conceito bíblico. Tá? Aqui ninguém está condenando o homossexual, não é nada disso. A Bíblia fala a respeito disso. Homem e mulher Deus criou. Então, quando Paulo escreve aos Romanos que houve essa troca, que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural contrário à sua natureza. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convide o seu erro. Mudou a ordem natural das coisas, a gente está vendo hoje isso aí. Então a Bíblia condena. Tá? Nós amamos os homossexuais. Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Aí, mas não vou entrar nesse mérito, meu amigo. Você que está nos assistindo, preste atenção. Estou aqui falando sobre a nossa revista. Tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando nada não, é a revista. E o que a Bíblia fala a respeito da homossexualidade. Tá? Então aqui não estou entrando, que você vai... Não estou falando nada disso. Estou falando, estudando biblicamente e dando respaldo que a ciência fala a respeito disso. Eu não estou entrando no mérito de cada um. Cada um faz da sua vida o que quiser. Tá bom? Então eu falo, a minha família nós estamos lá. Temos os representantes também. Ambos da mesma forma. Então não tem nada a ver isso. Agora, a Bíblia fala a respeito. Estou falando da Bíblia, tá bom? Não estou falando da sua conduta, que você não prega, nada disso. Então que isso fique bem claro, tá bom? Por isso que está gravado aí, essa live vai ficar gravada. Então vamos lá. Estamos aqui, 3. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para que o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Sem a procriação, não haveria perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. O sexo, como complementação e satisfação, deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual, quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou para o casamento. Então aqui, o conceito de amor, amor ágape, o amor de Deus com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito. Tem o amor entre os casais, para casais casados. É amor. Amor filéu. É o amor da mãe, do pai, do filho. Amor filéu, do amigo. E tem o amor eros, que é o amor o quê? Erotizado, sexual. Definição de amor. Agora, como você vai, a gente vê nos filmes, aquelas histórias lá, aí você vai querer fazer igual o cara lá, meu amigo? Não faz isso não, rapaz, você vai se dar mal. Vai tomar uma injeção de papavina, vai te criar um câncer, vai morrer cedo. Não entra nessa não. Faz com amor que é melhor, mas faz com a sua esposa, que é melhor. Muito bem, porque isso é sadio, tá? É a satisfação entre o casal. Isso está na Bíblia. Agora vem aqui. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferenciadas formas de impureza, como a fornicação, adultério, homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa ao outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal sinta-se satisfeito e realizado. Ou seja, não faz por obrigação. Hoje não dá. Não dá, pô. Agora eu fiz um negócio de dor de cabeça que já não cola mais. Toma um banhozinho, bota um perfume, escova o dente, é importante. Usa uma pastilha.
enfim, beleza. Entre vocês, não precisa fazer malabarismo, canguru perneta, nada disso. Entendeu? O sexo é puro, genuíno, o leito sem mácula, sabe? Sem estresse, você tem que estar com a cabeça boa, sabe? Agora não faz por obrigação lá, como operário, não tem que bater cartão, não. Entendeu? Tem que, os dois têm que estar bem. Se a cabeça vai bem, o resto do corpo vai bem também. É por aí. Então vamos lá. O pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, também por ele é amado. Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converteram à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Ou seja, acolhida. Temos que acolher, não temos que discriminar. Nós temos que falar do amor de Jesus. A escolha é pessoal. Tá? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então não sou eu que vou forçar uma situação, não vai ser o pastor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aqui na Assembleia de Deus, Ministério Jaquim Boaz, todos são bem-vindos. Tá? Então, se você quiser assistir um culto aqui, pode vir. Não tem problema não. Traga o seu companheiro ou a sua companheira, você será bem recebido. Tá? Vai ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo esse estudo agora. Então aqui, a gente está colocando a luz da Bíblia. Tá? Aqui não estamos condenando ninguém, e nada disso. A gente está falando que o preceito bíblico que a Bíblia diz. Tá bom? Então que isso fique bem claro, para depois não vir falar que a gente aqui é homofóbico, é transfóbico, esses nomes difíceis aí que pessoas ficam colocando. Né? Então vamos lá, na nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados. Amém? Amém. Então nesse estudo, né, que nós acabamos de ver, colocamos aqui a nossa revista aqui já está em dia, tranquilamente, a sutileza da imoralidade sexual. Tudo aquilo que vai comprometer, que não vai satisfazer o seu parceiro ou a sua parceira, não dá certo. Tem que ser de comum acordo, sexo abençoado por Deus, que é uma prática entre os casais casados. Você que é solteiro, tá difícil, casa logo, rapaz. Marca um noivado, nos convida a Levi Buffet para fazer aí, já estou fazendo a propaganda da Levi Buffet para fazer o seu buffet, é baratinho. Tá? Pode pagar no cartão de crédito e nos convide. Nós da Assembleia de Deus, Ministério Jaquim Boaz, comemos pouco. Tá? Nós temos aqui tudo fitness. Comemos só comida diet barriga. Todo mundo é barrigudo aqui. Ok. Então, meus amigos, você que nos acompanhou dessa live, muito obrigado. Estamos fazendo uma experiência. Deixa aí no seu comentário aí, se você gostou. Tá? Se der certo, se ambos aí aprovarem, quem sabe nas próximas aulas estaremos aqui de volta, tá bom? Então já vou encerrar por aqui. Tá legal? Que Deus te abençoe, um domingo abençoado. E vem aqui, Assembleia de Deus, Ministério Jaquim Boaz. Hoje às 19 horas, temos o nosso culto e o link vai estar disponível aí no Facebook. Que Deus te abençoe, tá bom? Forte abraço, até a próxima.